Vamos ver a entrevista coletiva daqui a pouco. Vamos ver já, né? A coletiva do glorioso Vitor Pereira. Eu vou fazer um react da coletiva. Deixa eu só avisar vocês. A entrevista foi da Conmebol, tá? A Conmebol, ela sempre exige um jogador e o técnico. E ela exige apenas 15 minutos de entrevista coletiva. Até passando para vocês um bastidor, né? Todo mundo que tem os direitos de transmissão tem que abrir a coletiva. São 15 minutos de coletiva e todo mundo que tem os direitos de transmissão tem que abrir a coletiva. Ontem, duas empresas tinham os direitos de transmissão. A ESPN, que estava lá o Flávio Ortega, e o YouTube, que estava o Rodrigo Fragoso. E depois disso, os outros jornalistas que tivessem lá podiam tentar fazer entrevistas, porque muitos não conseguiram por causa dos 15 minutos. Eu consegui, pelo menos ontem, né? Agradecer aqui a assessoria de imprensa do Corinthians, principalmente Olavo Guerra, que eu consegui fazer a pergunta logo depois do Ortega e do Fragoso. Mas, enfim, por que eu queria falar isso para você? Porque sempre tinha que fazer uma pergunta para o Renato e depois uma pergunta para o Vitor Pereira. Como o Renato Augusto, eu acho que é menos importante a gente ouvir o Renato Augusto, não que ele não seja importante, mas é legal a gente fazer o react do Vitor Pereira, né? Outro dia a gente ouve o Renato Augusto, quando ele deu uma coletiva lá no Corinthians, enfim, mas ontem o importante foi o Vitão da Massa. Vamos lá. Sobre o jogo, boa noite a todos. Boa noite. Sobre o jogo, hoje foi um jogo em que se viu de tudo, não é? Viu-se o espírito corintiano, dentro do campo, fora do campo, claramente, a torcida, mais uma vez, é uma coisa... Deixa eu falar um negócio. O Vitão da Massa, lembra que eu falei para você aqui que o Vitor Pereira já tinha, em menos de um mês, entendido o que era o Corinthians? Em menos de um mês, ele já entendeu o que é o Corinthians. E ele começou a coletiva elogiando a Fiel, que ontem, mais de 37 mil pessoas lá no estádio. Vou colocar os dois fones aqui para ouvir o Vitão, porque o Vitor Pereira ele já entendeu o que é o Corinthians em um mês, mais do que o Silvinho, que tinha sido jogador do Corinthians e passou um ano, sei lá, pouco menos, pouco mais de um ano no comando técnico do Corinthians. Olha o que o Vitor Pereira fala no início da coletiva. Vou até voltar para vocês ouvirem, antes dele falar sobre o jogo. Sobre o jogo, boa noite a todos. Sobre o jogo, hoje foi um jogo em que se viu de tudo, não é? Viu-se o espírito corintiano, dentro do campo, fora do campo, claramente, a torcida, mais uma vez, é uma coisa, provavelmente para vocês é uma coisa habitual, para mim, que já passei, já corri o mundo, para mim nunca vi nada igual. Porque eles apoiam-nos do primeiro ao último minuto, porque eles de facto transmitem-nos aquela energia que nós precisamos, sente-se a paixão, sente-se a energia, portanto a minha gratidão para eles e falo em nome também de toda a equipe. Olha só, o Vitor Pereira falou algo que o torcedor corintiano está acostumado e que não é novidade. Se chegasse um técnico brasileiro aqui, que já tivesse jogado muitas vezes contra o Corinthians, enfim... Falar isso é uma coisa, né? Eu estava lá no estádio ontem e vi a torcida apoiando o jogo inteiro. Se o Corinthians tivesse sofrido um gol, que não aconteceu ontem, a torcida começa a cantar, coisa que nenhuma outra torcida no mundo faz. Então, a paixão, o carinho, tudo que a fiel torcida é importante para o time, um brasileiro já sabe. Agora, o Vitor Pereira veio de Portugal. Ele já treinou time na Turquia, ele já treinou na Arábia, já treinou na China, já treinou em Portugal mesmo. Ele já viu o jogo contra o Sporting, contra o Benfica, contra o Galatasaray, contra não sei o quê. Já viu torcidas apaixonadas. E ele fala isso que ele falou do Corinthians, cara, pra mim é sensacional. Eu vou até repetir aqui, vamos lá. Sobre o jogo, hoje foi um jogo em que se viu de tudo, não é? Viu-se o espírito corintiano, dentro do campo, fora do campo, claramente, a torcida, mais uma vez, é uma coisa, provavelmente para vocês é uma coisa habitual, para mim, que já passei, já corri o mundo, para mim nunca vi nada igual, porque eles apoiam-nos do primeiro ao último minuto, porque eles... Essa frase é sensacional, já corri o mundo e nunca vi nada igual, mano. O Vitão ganhou o meu coração.